Cris, nós vamos resolver agora a atividade 5, cujo enunciado é o seguinte: Francisco, que é aluno do SET, professor Antônio dos Reis e Silva, realizou uma prova de múltipla escolha com 90 questões e atingiu um total de 600 pontos, sendo que ele ganhou 10 pontos para cada acerto e perdeu 5 pontos para cada erro, questão sem resposta. Qual o número de questões que Francisco acertou? Então, nesse caso, vamos fazer da seguinte forma. Tá? Nós vamos chamar os acertos de A. Então, A vai ser a quantidade de questões que ele acertou. E vai ser a quantidade de questões que ele errou. Soma a quantidade de questões que ele acertou, mais a quantidade de questões que ele errou, vai dar o total de 90 questões. Aí você vai analisar o seguinte. Pessoal, para cada acerto, ele ganhou 10 pontos. Então, você pega a quantidade que ele acertou e multiplica por 10. Fica 10A. Só que cada questão que ele errou, ele perdeu 5 pontos. Aí você pega 5 menos E. Você pegou a quantidade de questões que ele errou, né? Multiplicou por 5 e retirou, né? Porque ele está perdendo aí, a cada erro ele perde 5 pontos. No final de tudo, quando ele fez esse processo, ele totalizou aí, pessoal, 600 pontos. A estratégia que nós vamos utilizar vai ser a seguinte. Se eu quero só o número de acertos, eu vou querer cancelar os erros. Para cancelar os erros, eu vou multiplicar essa equação por um número, na qual eu encontre 5E nessa parte aqui, porque 5E é o termo oposto a menos 5E. Então, para encontrar 5E aqui, eu vou multiplicar toda essa equação por 5. Aí vai ficar da seguinte forma, ó. 5, observa, 5 vezes A, 5A, 5 vezes E, 5E, 5 vezes 90, nós vamos ficar com 450. A outra equação eu vou só repetir. 10A menos 5E igual a 600. Agora nós vamos utilizar o método da adição. Vamos somar tudo aqui. Ó, 5A mais 10A nós vamos ficar com 15A. Isso aqui eu fiz propositalmente para cancelar. Mais 5E menos 5E, termos opostos de Vasco e de Santos. Tá bom? Igual a 450 mais 600. Nesse caso, pessoal, nós vamos encontrar aqui, ó, 1050, perfeito? Agora, para isolar aqui, o A igual a 1050 dividido por 15. Aí você analisar, professor, 105 dividido por 15 é 7 e tal, sobra 0, acrescenta outro 0 aqui. E aí, nesse caso, 1050 dividido por 15, nós vamos ficar com 70. Então, isso significa que ele acertou, né, 70 questões. Professor, eu quero descobrir o número de erros. Vai aqui e substitui na tua equação, em uma delas, e você encontra. Nesse caso, eu quero somente o número de acertos. Meu celular aqui já está sem espaço. Questão resolvida. Graças a Deus. Alternativa correta. Alternativa C, que é exatamente o número de acertos, né? 70 corresponde ao número de acertos. É somente isso que eu quero saber nessa questão, tá bom? Alternativa correta, letra C. Abraço.